Começando mais um Papo Legado, aqui quem fala é o Slow. E aí, gente, beleza? Feliz com o convidado que vem hoje, hein, Slow? É isso aí, Luiz. Hoje nós temos ninguém menos aqui do que Yuri Fonseca, beleza, meu mano? Salve, mano. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Bora falar de basquete aí, que é o que a gente mais gosta, né? Isso. Obrigado pelo convite, pelo espaço aí de poder falar, de poder aparecer. Muito obrigado pela oportunidade. Deixa o seu like, se inscreve e ó, o canal do Yuri aqui na descrição, redes sociais, segue também e vamos que vamos. Brunson with 7 to shoot. Cross court to Hart. Josh Hart a three-pointer. Puts it in! Josh Hart, some clutch three-pointers. Yuri, você é um dos caras mais antigos na comunidade da internet, né, de NBA. Dá pra dizer que quando você começou tudo era mato? Como é que é? Cara, acho que não. Acho que tem até a galera que começou antes que eu, na época dos blogs, tudo, a galera do Homens Brancos Não Sabem Blogar, do Bola Presa, né, do Timothy Warner, que nem tem mais. Eles já tinham uma estrada consolidada, vamos dizer assim, mas eu vim na onda do YouTube, né. Posso falar isso, que eu fui um dos pioneiros aí em relação ao YouTube do basquete no Brasil, né, que graças a Deus hoje cresceu bastante, tem vários canais, tem vários criadores, não só no YouTube, em outras redes sociais também. Pô, acho que tem muito mais gente fazendo coisa muito antes, até o Bala, né, o Bala na Sexta. Então tinha gente fazendo bonito aí já. E a gente, começou a acompanhar você lá no YouTube, gente como o DPC também, né, que tava fazendo canal, o próprio Pavo. Galera que inaugurou, vamos dizer assim, né, uma rede mais ampla. 10 anos de lá pra cá, né, mano? Muita coisa mudou, como você comentou, teve a bolha da NBA no meio do caminho, e isso popularizou, querendo ou não, né, a NBA, porque a galera tava em casa podendo assistir jogos, né? Pô, hoje a NBA tá com uma receita absurda de publicidade aqui no Brasil, tá tendo muito mais influencers, produtores de conteúdo em torno do tema, o que é bem legal, né, pra comunidade, deixa mais forte. Como que você vê essa transição, dessa, vamos dizer assim, mudança de geração de produtores de conteúdo da NBA? Como que você tá inserindo também nesse novo movimento, né, das redes? Cara, assim, eu fiquei um ano afastado, vamos dizer assim, né, do YouTube, teve todo o lance de perder meu canal, que a gente pode falar mais pra frente, tô com um outro canal aí que eu comecei do zero, e totalmente fora, quase um ano aí, longe de produzir conteúdo, mas acabei voltando, que é realmente o que eu curto, me comunicar e falar de NBA de uma maneira geral. Cara, assim, é muito louco tudo isso, né? Eu vejo um monte de moleque, assim, que eu particularmente não consumo tanto, às vezes, um conteúdo de um basquete mais engraçado, ou do TikTok, coisa do tipo. Vejo outro tipo de conteúdo mais informativo, mas é uma coisa que eu escolho pra mim. Mas aí você abre lá, o cara tem 100, 150 mil seguidores, eu acho muito legal, porque por mais que seja uma coisa que não fala do aspecto do jogo, do aspecto do campeonato, a parte tática, aquilo que a gente gosta de informação de uma maneira geral, mas está agregando, né? Às vezes uma pessoa que não conhece o basquete, ele é capturado por aquele conteúdo, ele acaba se tornando um heavy user, né? Vamos assim, vou consumir mais, vou entender mais do jogo. Eu acho que todo mundo é muito importante para o crescimento do basquete de uma maneira geral. E é a tendência, né, cara? Cabe a gente, como criador de conteúdo, se adaptar nesse novo estilo de comunicação, esse novo estilo de produzir conteúdo e fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe, e entender que todas essas pessoas vão agregar realmente para a comunidade. Yuri, quando que você começou a se interessar em fazer esse tipo de conteúdo? Por exemplo, você é um cara que sempre gostou de basquete, trabalhou formação na faculdade, gostava, jogava algum basquete, por isso se interessou? Quando que você se decidiu a começar a fazer conteúdo de basquete? Na parte de jogar basquete, eu jogo desde os 12, Legal. 29 aí. Entre algumas indas e vindas de jogar, lesão, enfim, coisas da vida que eu não conseguia jogar toda semana. 17 anos praticamente que eu jogo basquete, né? Tô com 29 hoje. Vou fazer 30 mês que vem, inclusive, já tô desesperado.
É. Certo, depois dos 30 dá tudo certo. Tomara, né? Mas assim, eu, enfim, jogo desde os 12 e joguei federação na categoria de base. Cheguei a jogar um tempo no time profissional do Sorocaba, né? Acabei não dando continuidade por uma série de questões. E aí, com 20 anos, eu acabo encerrando esse capítulo da parte profissional. Enfim, depois eu fui para outras áreas, fui vendo o que eu queria fazer. Fui trabalhar com suplemento, fiz um monte de coisa, cara. Tive loja, e-commerce, fiz um monte de coisa. Fiz faculdade de marketing, acabei trancando e aí eu fui pro jornalismo, né? Mas isso, em paralelo, eu ainda estava jogando na faculdade, tinha vários amigos que estavam jogando NBB, jogando profissionalmente, ainda tinha contato com o basquete, mas entrei na faculdade de jornalismo. E aí eu tava, enfim, buscando, e nessa época da faculdade eu tinha um programa de rádio junto com meu amigo Edu, era um primórdio do Flow Podcast, assim, eu falo pro Edu, né, meu amigo, a gente não ter estourado foi um acaso de 10 anos, assim, sei lá, tipo, porque a gente fazia exatamente a mesma coisa, tipo, gravava a entrevista, colocava os melhores momentos, mas em paralelo, e como eu falei, tava na faculdade e tava vendo coisas para fazer na internet, sempre gostei muito dessa parte de comunicação, tudo. E aí teve a gloriosa final do Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors, né, em 2016, né, aquela série espetacular, 4x3 finais, e eu acabo gravando um vídeo do que viria a ser mais pra frente o rodada NBA, né? Na época eu já tinha contato por causa do programa de rádio com a galera do canal Chuaco, mais especificamente com o Ninja, né? Era muito amigo meu, com o DPC, com o Beissudo do Zona do Garrafão. Então, por conta do programa de rádio, eu acabei conhecendo a galera do basquete. E aí fui vendo que era um caminho muito legal para fazer conteúdo. E depois dessa final eu gravei o pós-rodada, né? Então foi um vídeo que estourou, assim, deu tipo 15 mil visualizações de um dia pro outro. E aí comecei a fazer, cara. Comecei a fazer X1, que eu jogava um contra os youtubers. O próprio DPC, quando eu gravei com ele o X1, ele acabou divulgando meu canal e isso deu uma alavancada. Então foi assim, cara, que eu comecei. Então o Yuri agora tá com um canal novo, né? Então o link tá aqui, rapaziada, pra vocês seguirem. O que aconteceu, Yuri, desse trajeto de lá pra cá, né? Até eu vi o primeiro vídeo que você postou, você até comenta sobre isso, né? Rolou o que canal que já tava todo mundo acostumado a ver e tal. O que aconteceu nesse período? Inclusive foi até no dia do meu aniversário, que eu recebi um e-mail do YouTube, foi no dia mesmo, eu recebi um e-mail do YouTube. Cara. Falando que meu canal tinha sido deletado. E do nada, porque eu até não tava postando mais vídeo, já não tava fazendo mais conteúdo, né? Mas na verdade foi assim, eu tinha um patrocínio da Sportsbet.io, né, que eu fazia os palpites da rodada. E, enfim, por algumas questões ali de diretriz do YouTube, o YouTube entendeu que eu tava incentivando a galera a apostar, a fazer jogos de azar, coisas do tipo. O foguetinho pode, o jogo do tigrinho pode, agora a aposta esportiva não, mas beleza, né? E acabou meu canal sendo deletado, simplesmente assim, da noite pro dia, não teve nem strike, não teve nem aquela lei, né, dos 3 strikes. Todos os vídeos, conteúdo inteiro. Se eu entro na minha conta, tipo, na minha e-mail, se eu clico no YouTube, logado, ele já desloga, ele não deixa nem eu navegar. Eu até tava começando um canal de futebol também na época, como eu tinha a conta vinculada, eu não consigo acessar. Eu acabei perdendo os dois. Né? Isso foi que ano, mais ou menos, que aconteceu? Ano passado, dia 15 de maio, no dia do meu aniversário. Além da parte financeira, era uma coisa que era a minha história aí de anos, né? Então, eu fiquei chateado por isso. Mas é isso, agora é hora de virar essa página, né? E começar a produzir, que eu sei que você vai mandar bem pra caramba aí. A gente tá muito ansioso pela nova temporada de conteúdo seu aí. Vamos que vamos, pra cima. Não pode desistir jamais, viu? Vamos falar um pouquinho de basquete. A gente sabe que o Yuri é um dos grandes torcedores do Knicks aqui na rede brasileira de basquete, né? Um dos maiores divulgadores da marca. E assim, quando foi que você começou a acompanhar o Knicks pra valer mesmo? Pra valer mesmo assim em 2011. Falei, porra, agora eu sou Nicão. Antes eu torcia pro Knicks e pro Carmelo, né? Que na época tava no Denver. Aí teve a troca, eu falei, mano, quer saber? Se ferre o Denver, eu vou torcer pro Knicks mesmo. Eu vou acompanhar. Só que era difícil, né? Assim, tipo, não tinha muito onde você assistir jogos, onde você vê, enfim, a gente acompanhava mais por notícia e highlight, né? Mas eu comecei a acompanhar mesmo no New York Knicks 2011. Então a gente trouxe aqui uns highlights, inclusive temos um convidado aqui, o Carmelo como convidado aqui na bancada. Ele veio te visitar.
Esse é um monstro. E aí a gente trouxe aqui os highlights de um pouquinho antes da entrada do Carmelo. Esse aqui é o Knicks de 2009 2010, onde a gente tinha o Tracy McGrady aí como principal jogador do time, né? Amaro Stoudemire. Um jovem Gallinari também, né? Começando a carreira e tal. Então é aquele pré-Carmelo, pré-era do Carmelo, né? Tinha Chauncey Billups, tinha vários jogadores bons nesse time, né, cara? Eu não, acho que nesse time ainda, não lembro agora de cabeça, mas depois veio o Baron Davis. Tinha o David Lee era incrível, cara. Esse maluco era bom. Ele era, se não me engano, o cestinha do time, né? Em média de pontuação. Ele era o franchise player, né, da equipe. Ele foi, na temporada de 2010, ele foi All-Star, inclusive. E esse é um time que não tava indo tão bem, né? Se eu não me engano, ele pega na 2010 a seed 11, fica de fora dos playoffs. E aí, um pouco depois, vem aquela oportunidade de trazer o Carmelo, que, pô, o Carmelo é uma história interessante falar dele, né? Os 2 maiores contratos da carreira dele, que foram contratos de 5 anos, um ele usou lá no Denver, na renovação que ele fez, quando o Denver vendeu aquele projeto pra ele, né? De trazer o Iverson, de montar um time pra ser campeão. Não deu certo. E depois ele vai pro Knicks, né? Com uma oportunidade de novo de fazer um novo contrato maior e tal. Então foi quando o Carmelo migra pro Denver que você, de fato, vestiu a camisa, é isso? Exato, exatamente. E ele até estreia contra o Milwaukee Bucks, né? É o primeiro jogo do Carmelo Anthony, e eu estava em êxtase, porque, cara, esse dia foi muito louco, na verdade. Esse jogo passou no ESPN, era tipo um canal underground, assim, da NET. Era a PSN, eu acho, o canal que passava. Putz, eu não lembro, PSN. Cara. Era um lugar, assim, bizarro, tipo... A galera devia, sei lá, devia estar eu e alguém de Bangu 1 vendo o jogo, assim, é um negócio muito underground, tá ligado? E eu lembro que tava assim, era tipo o Carmelo Anthony e o NY do final, os caras fizeram uma montagem assim com o negócio do Knicks. Eu falei, cara, eu sou Knicks, mano. Foi naquela transição de vinheta assim que eu falei, mano, eu sou Knicks, velho. Esse dia foi da hora. E tem um papo interessante que eu vejo a galera falar da era Carmelo ali no Knicks. A seguinte escolha que ele faz, né? Em 2011 ele vai e depois ele vai renovar em 2014 com o Knicks, né? Que é quando o Knicks chega pra ele e fala, ó, vamos fazer um contrato aqui de 5 anos, vamos montar um time pra você, vai ser incrível. E ele tava levando, né, o Knicks de volta aos playoffs e tudo. Que em 2014 o LeBron faz um contrato de 2 anos, se eu não me engano o Wade faz de 3, contratos mais curtos, o que possibilitou com que eles conseguissem jogar juntos, tivessem mais poder de barganha no mercado, enquanto o Carmelo ficou mais preso porque fez um contrato muito longo, né, no Knicks. De novo, um contrato de 5 anos. Então ele gastou ali mais ou menos 15 anos, vamos dizer, entre o projeto do Nuggets e do Knicks, né? Isso deixou ele um pouco com menos opções. E dizem que esse Big Three a gente não viu jogar junto por conta desse contrato do Knicks, né? A galera mais velha vai lembrar. Só a galera mais velha, eu. Do fatídico dia, né, do The Decision do LeBron, tava um rumor que o LeBron ia pro Knicks, né? Ia pra Nova York e tudo. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu comento isso. Saiu uma revista, assim, na internet, que é o LeBron com o uniforme do Knicks, a revista Slam, né? Falando da possibilidade dele ir e tal. Cara, eu tava crente que o LeBron ia pro Knicks, assim. Então a gente poderia ter ido, né, na verdade, LeBron e Carmelo no Knicks, né? Isso ia ser incrível. Acabou que esse Miami do LeBron e Wade foi o grande algoz do Knicks nos playoffs, né? A gente parava neles. Esse lance dos contratos... Antigamente, década de 90, você via os grandes jogadores fazendo 5 anos de contrato, né? Muito tempo ficavam na franquia, né? E aí acontecia o que vocês estavam falando, eles ficavam muito presos a um projeto que não dava certo. A geração do LeBron mesmo e do Dwayne Wade que inventou esses contratos mais curtos e teve a era dos Power Trios, né? Que a gente teve muitos trios famosos, né? Agora a gente voltou com as duplas, mas antes eram esses trios que foi o LeBron que inventou isso também, né? A galera mais nova critica muito o Kevin Durant, né? Mas ele não é o chefe das panelas, o criador disso aí, né? Eu acho que vou te falar, eu vou discordar de vocês, mas eu acho que quem começou com isso foi o Paul Pierce, cara. Quem abriu essa parada foi o Paul Pierce com o Ray Allen, que é Kevin Garnett, né? E aí o LeBron se junta com o Wade pra parar Boston no leste.
Eu tava dando uma olhada na escalação desse time que você começou a torcer pro Knicks por conta dele, né? Eu sou torcedor dos Sixers, né? E tenho poder de fala em dizer que sempre acontece alguma coisa, dá uma coisa errada no ano, né? Você tem um jogador que se machuca, ou teve um outro grande jogador que resolveu fazer a panela naquele ano. Por que você acha que não deu certo esse Knicks? Que tinha tanto jogador bom. Faltava muita organização por parte... Sempre faltou, na verdade, né? Organização por parte do front office, da montagem dos elencos, escolhas bizarras de técnico, escolhas bizarras de general manager. O Isaiah Thomas foi o general manager no tempo do Knicks. Eu acho que tudo isso acaba impactando de certa maneira. E a gente teve, por outro lado, esse grande contrato do Carmelo realmente não possibilitou trazer uma outra grande estrela. O Knicks por muito tempo, vamos abrir cap space, porque na janela de free agents a gente vai trazer aquela estrela e nunca trazia, né? Porque como que você vai atrair uma grande estrela sendo um time bagunçado, né? Acho que foi tudo isso, mas passa muito por erro de má gestão, né? O time sofreu muito, 2 anos pra cá, que acabou se acertando ali com a cultura do nosso glorioso técnico que está lá hoje. Aqui tem defensor de Timberwolves aqui, rapaz. Vai. Mais ou menos, viu? Então, é que ele acertou, né, mano? Ele se encontrou ali, né? Mas eu era um crítico ferrenho ao Tom Thibodeau, né? Temporada passada, nessa temporada ele foi bem, mas quando ele chegou foi um desespero, né? Até ele implementar, né, a visão dele ali. Engessado, né, o ataque. Ele é um cara que começa pela defesa, né? Organizar a primeira defesa. Depois... Ele é o Mano Menezes, né, da NBA. É verdade. Retranqueiro pra caramba. Bota 10 zagueiros e bora. Esse Knicks da década de 10, vem na cabeça o Carmelo, não tem jeito, né? O cara é sensacional, eu sou fãzaço dele desde a época de Denver, assim, a classe, né, do Carmelo, LeBron e tal, aquela... que foi quando eu comecei a acompanhar, de fato, a NBA, então é muito especial. Mas, eu me lembro de uma tempestade, uma situação caos que aconteceu, que foi a Linsanity, que aconteceu em 2012. Insanity, e morreu como começou, né, como nasceu, muito rápido, cara, mas eu lembro de parar o que eu tava fazendo pra ver jogo do Knicks naquela época, por causa daquele chinês, cara, ele detonava ali naquela época. O que aconteceu? O que foi aquilo? Você já viu o documentário dele? Já, cara. Eu sou muito fã dele, mano. Sem maldade. Eu acho que, assim, era até uma época da minha vida, pessoalmente falando, que eu tava jogando e não tava tendo muita oportunidade, né, no meu time. Eu até tive isso como inspiração, assim, tipo, de acompanhar, de ver os vídeos motivacionais dele. Eu gosto muito, muito mesmo do Jeremy Lin. Tem uma história incrível. E, cara, é uma coisa que aconteceu que a gente não sabe explicar, assim, sabe? É tipo uma temporada absurda. Uma temporada não, né? Uma sequência de jogos absurdas ali. Se mostrou até um jogador regular pra bom, né? Nos outros times, no Brooklyn Nets, ele foi regular pra bom. No Hornets ele foi regular pra bom. No próprio Houston também. Houston foi bem, Ele foi bem. Não foi o Linsanity, mas foi um jogador bom de NBA, né? 5, 4, Lin for the win! Got it! Eu que tenho 42 anos, pra mim é muito marcante os times do Knicks da década de 90, né? Charles Oakley, né? O Anthony Mason, Patrick Ewing, John Starks, né? E aí chega o documentário que eu queria falar, que é o Winning Time do Red Miller, né? Seria pra você, o Red Miller o maior rival da história do New York Knicks? Cara, né? Pra mim, eu vi, né, cara? Eu vi esse documentário, eu gosto, realmente. Tem um outro documentário também na ESPN 34, eu esqueci o nome agora, mas fala justamente daquele jogo que o Spike Lee ficou... Winning Time chama, é esse mesmo. É esse mesmo? Então é o mesmo que a gente tá falando. É. Cara, é inacreditável, né? Inacreditável. Eu até fui muito criticado pela nossa base do New York na internet, quando o Trae Young, ele manda um cala-boca no Garden. Eu falei, cara, falta isso no basquete, mano. Lógico, eu fiquei puto na hora, mas é da hora essas coisas que acontecem, assim. Acabou com as esperanças do torcedor ali com aquele game. Não chegou a ser um game winner no buzzer, né? Pô, é legal demais, né? Essas rivalidades. A gente fica de sangue quente na hora porque é torcida, o próprio jogador lá. Beleza. Eu não sei se é nesse próprio documentário ou se foi uma entrevista que eu vi na ESPN com o Red Miller, que ele fala que ele ficou surpreso que uma vez ele tava andando em Nova York e reconheceram ele. E aí ele falou, putz, lascou, tá ligado? Lá vem os fãs do você
ser morto, ele fala, vão me matar agora. Nesse documentário, né? E aí o cara chega e pede um autógrafo e fala, pô, você adora ele. Acabou com o meu time, você era um baita jogador, não sei o quê. E ele ficou surpreso como ele foi recebido com carinho, porque, cara, ele movimentou a história da liga, né? A história do esporte, então. Fazendo um contraste, então, né, com os dias atuais, Yuri, a gente tá aí em pleno playoffs, enquanto esse programa tá no ar, a gente já tá rolando, a série do Knicks tá acontecendo e tal. E por um lado, a gente teve aquela época, né, que o Carmelo, pô, tentaram botar o Iverson com ele, não rolou, o Billups, o Stoudemire, foi tentando montar times pra ele e tal. Acabou que o Melo não teve, né, tanta ajuda assim, tanto elenco assim pra conseguir desempenhar. E por outro lado, hoje o time tá bem mais arrumado, né? A gente tem um Knicks com, claro, o Brunson aí sendo a grande estrela. Queria que você falasse um pouco de como você vê o time hoje, essa surpresa de dar Seed 2, não foi tão surpresa assim, né? Tem o famoso eu avisei, eu já sabia. Cara, primeiro eu tenho que toda oportunidade pedir bênção pro Brunson, né? Que eu fui muito contra a vinda dele, fiquei chateado, puto, esbravejei, porque achei que ia vir o Donovan Mitchell e não achava que o Brunson ia ser esse jogador todo. A Seed 2 em si, lógico, no finalzinho ali na arrancada final, não, mas no começo da temporada eu esperava que o time tivesse a mesma performance da temporada passada, ficar em quarto, quinto. Quando vem o OG Anunoby, é até uma dúvida, né, com os torcedores, será que ele ia render tanto assim? Será que ele ia mudar tanto o time? E caiu perfeitamente, né, com uma luva que o RJ Barrett, que era muito inconstante, né, uma partida ele podia fazer 35, na outra ele fazer 2, numa outra 17, na outra 5. Então ele é um jogador muito inconstante. A equipe acabou se firmando bem no esquema, é um jogador que o Thibodeau gosta, né? E o Brunson é uma grande estrela, né? O Julius Randle ali fazendo o seu papel, então o time muito bem encaixado. E vai ser uma série muito difícil, né? Eu acho que muito brigada contra os Sixers. Não me surpreenderia se tivéssemos 7 jogos nessa série. Na verdade, é a minha aposta, né? Acho que o Knicks ganha. Lógico, irei torcer pra isso, mas vai ser uma série muito, muito difícil mesmo. O Embiid ficou muito tempo fora, acho que foi quase 3 meses, né, Luiz, que ele ficou. Em janeiro, E assim, foi logo depois da trade deadline ali, né, da pausa do All-Star Game, aquela coisa, ele nem jogou o All-Star Game. Então, houveram trocas nos Sixers, né, nesse período. Então, essa galera que entrou, Buddy Hield, Cameron Payne, estão jogando com o Embiid agora, nos últimos 8 jogos da temporada. Então é um time que ainda tá tentando se encontrar num sistema com a própria estrela, chegando em playoffs desse jeito. Pro outro lado, o Knicks já tá sólido, né? O sistema, depois que teve a troca do meio de temporada, de lá pra cá vem trabalhando e foi uma arrancada só evoluindo, né? O Knicks foi o time que mais bem se esforçou, né, na trade deadline, na minha opinião. Melhorou o que já tava bom, né? Ficou muito profundo, né? Curioso pra ver como que vai ficar o Madison Square Garden, a loucura, aquela panela de pressão lá, que vai ser doideira. Aliás, são 2 caldeirão, né, cara, essa série. É o Wells Fargo Center em Filadélfia e o Madison Square Garden em Nova York. São cidades próximas, então as torcidas conseguem, inclusive, né, ir de um pro outro, ver. É 1h30 de trem, 2 horas de carro. Vai ser um caldeirão, essa série vai ser inesquecível. E a última vez que aconteceu foi em 79, se não me engano. É uma série Sixers-Knicks, né? Uma pergunta, Yuri. O Julius Randle, o que você acha dele? Isso é uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta, hein? Assim, ele achou o papel dele agora, né? Ele nunca foi um franchise player, né? Meio que jogaram no colo dele, assim, falaram, você fez uma temporada boa no Pelicans, agora você vai virar um All-Star de Nova York, precisando crescer e tudo. E ele teve aquela temporada absurda, né? Que ele ganha o MIP. E no playoff, o cara deu tremedeira, deu caganeira, bicho, foi duro, né? Foi contra a Atlanta, né? Fez o playoff horrível, Atlanta, né? Contra o Cavs também ficou bem mal ano passado também. No papel que ele tá agora, sendo a terceira opção, vamos colocar ele como a terceira opção ofensiva, uma terceira opção de estrela ali, ele tá no papel dele, né, cara? Então ele tá bem, assim, eu acho que ele tá onde ele tem que estar. Você acha que o Knicks deve procurar manter ele no elenco, procurar tentar encaixar ele, ou realmente trocar, ver algum outro negócio que é possível fazer? Porque tá sendo ventilado, né, na mídia, uma possível movimentação, já tem time preparando proposta, enfim. Cara, acho que depende muito do que vier em troca, né? Obviamente não vai vir uma estrela incrível pelo Julius Randle, né? Mas se vier boas peças ali de rodagem, mais profundidade ainda pro elenco e trazer melhores opções pro Knicks, acho que é um bom negócio, assim. Não acho que ele é intocável, mas também não acho que tem que, tipo, nossa, vamos se livrar do cara a qualquer preço. Então,
depende muito do que vai vir em troca mesmo. Ele lembra um pouco o Tobias, né? Tobias Harris, né? Bem parecidos os dois, inclusive, né? Jogando, então. Power Force, os dois. Se trocar um no outro, eu aceito. Não, porque vai acabar o contrato. Não quero mais, não. Vai que troca e dá certo, né? Aí troca o papel. Eu ia falar, a gente não falou de um jogador que eu acho que é o jogador que é nota 7,5 todo jogo, nota 8. Josh Hart. Esse cara é. Todo time precisa ter uns 3 Josh Harts. Don't Vitinhos também estão fazendo uma temporada os dois, maravilhosa perfeito. No Knicks. Sempre 11 pontinhos, 8 rebotes, 7 assistências, 3 steals, é perfeito. Você só consegue ser campeão aí longe com um jogador assim. Tem que ter esse tipo de jogador que a gente fala que é o operário, né? Aquele cara que vai fazer o trabalho perfeito. Que, aliás, é até interessante ver esse contraste, né? Ultimamente a gente tinha aqueles super times vencendo, então vem a geração do LeBron lá com o Miami, depois o Golden State. Tudo bem que o LeBron conseguiu cavar uma com o Cavs ali, que não era um grande time, mas tinha o LeBron, né? No auge. E agora o Denver vem pra mudar um pouquinho essa visão, né? Um time que é mais... Tem as suas 2 estrelas lá, mas tem mais banco, mais operários, cada um sabe o seu papel bonitinho. Então é uma fórmula que tem se mostrado assertiva agora, né? Eu gosto dessa fórmula do Knicks. Confesso que há uns 3, 4 anos atrás não botava muita fé nessa geração Thibodeau e os próprios contratos, né? Que o Knicks distribuiu nos últimos anos. Eu achava estranho aqueles contratos e tal. Mas tinha um plano ali de chegar justamente nesse estágio. Eles confiaram, né? O front office teve coragem de confiar no projeto do professor e deu resultado. Olha aí, que interessante. Não é a gente aqui tem lugar de fala, né, Luiz? Pra mostrar que os Sixers faltava muito isso às vezes. Parece que tá começando a acontecer isso agora com o Daryl Morey no Sixers. Hoje a gente tá tendo um cara que, pera aí, Harden, não vou dar o dinheiro. Troca esse menino aqui pra uma pique, a gente precisa de pique, por mais que a torcida reclame. Então, pessoas que estão pensando um pouco à frente, né? Na franquia e não naquele imediatismo, né? Final minute, first half. Anthony throws it down with one hand on a beautiful look from Jason Smith. Hello, a second time. Look like he's on a trampoline. Pra gente fechar o nosso papo, Yuri, tem uma brincadeirinha aqui que é quem cabe no Knicks, né? Então a gente vai trazer pra você duplas. E aí você vai dizer, tá, independente da troca ou contrato, o que aconteça ali, qual dos dois você prefere no Knicks de hoje, tá? Primeiro de todos aqui, ó. Mitchell ou Trae Young? Acho que o Mitchell, né? Que o Mitchell ia se encaixar muito no plano de jogo do Thibodeau. Eu acho que é a super estrela que falta pro New York Knicks, na verdade. Olha aí, gostei. Harden ou Ave Embiid? Maria. Cara, vou te falar a parada aqui. Eu tive a oportunidade de ver 2 jogos no ginásio, né? Dessa minha grande experiência de 2 jogos em loco, o Harden jogando no ao vivo é um negócio assustador o que ele controla a partida, assim. Não tive a oportunidade de falar isso no público, assim, mas ele controla o jogo de uma maneira inacreditável. Tudo isso conseguiu ver ele na época dos Sixers, né? Sim. E a maneira que ele controla o jogo é muito, muito, muito legal mesmo. Mas não tem como, né? O Embidão tem que ser feliz no Nicão. Eterno sonho, hein, da torcida. A gente sempre fala, né? Se o Embiid saísse do Sixers, seria legal ver ele no Knicks mesmo. KD ou Giannis? Essa é boa, hein? Cara, acho que pensando num longo prazo, o Giannis, né? A gente falou até inclusive agora há pouco sobre a questão dos times com não tantas estrelas, com mais operários. O Kevin Durant, em 2 oportunidades, ele foi o contrário disso, né? Montou ali super times que não tem tantos esses operários e tá tendo bastante dificuldade, principalmente agora no Phoenix Suns. Então, pensando em longevidade, estando até no estilo de jogo mesmo, o Giannis, né? Pô, já pensou Brunson e Giannis, cara? Que loucura. Ave Maria. Agora, essa aqui é tensa, tá? Essa aqui é difícil, escolha difícil. Tobias Harris ou Klay Thompson? Os dois são free agents, viu? Ó, eu sei. Contratão na mesa, belezura. Mano, eu diria que... Puta, mano. O Klay Thompson, né? Acho que ele ainda... Dá um caldo. Ele não sei se dá um caldo, mas que ia fazer o coração do Thibodeau bater mais forte, ia ter o Klay Thompson ali. Jogador tático. Ainda é tático, consegue ajudar. Tá certo, mano. Aqui é difícil mesmo, porque nossa, olha que eu passei de raiva com o Tobias Harris no play-in desse ano, meu amigo. E pra fechar, vamos falar do futuro. O futuro também vem aí, pô. Depois que, né, essa geração passar, o que a gente pode olhar aqui, ó? Você prefere ter os James, draftar o Bronny, fazer o papai, ou pegar uma pick 1? Situação hipotética, né? Cara,
cara, eu prefiro ter os James, né? Tá no livro da história. Aí. Falar, pô, Exatamente, o pai e o último filho time. jogaram no meu time. É. Que você pode errar, né? Pode vir o Markel Fultz, sei lá, algo assim. Ele tinha que usar esse exemplo, mano. Tinha que usar Ele esse. foi maldoso agora, hein? Foi maldoso Boa. agora. Então o pai e o filho, né? Pô. Pai e filho, Aliás, filho. Brony se inscreveu, né? Pro draft, né? Tá eleito, né? Escreveu, mandou Escreveu. lá o... Eu quero saber o que o Lakers vai fazer Vai. pra conseguir pegar esse moleque. Porque o Lakers tem que pegar, senão o LeBron vai embora, não é possível. Pô, vai ser da hora, né? Pai e filho Ele- jogando, muito louco. Eu queria que o Bronny fosse pro Detroit Pistons pra ver se o LeBron ia ter coragem mesmo de jogar com o filho dele. O cara tá com 40 anos e tá jogando o fino da bola, cara. Eu tenho certeza que ele mesmo. vai jogar. E vai jogar bem, vai jogar melhor que o filho ainda, porque o cara tá voando. Mas jogar melhor que o filho dele não precisa muito também, né? Nesse caso. O menino é bem esforçado e tal, mas não sei se ele vai Pô, acontecer. acabou com o moleque esforçado é osso, né, Yuri? Esforçado. Mas hoje em Ah, dia, mano. sei lá, um cara assim pode ir mais longe que um que é super talentoso, não tem foco. E tinha tudo pra ser o largado, né, da vida. Tipo, Tá nem aí, né? tô nem aí, vou jogar no jogo do bicho, dinheiro do meu pai, dane-se. Fazer uma loucura. Bom, rapaziada, então é isso. O nosso papo aqui com o Yuri chega ao fim. Pô, Muito acabou obrigado, já, Yuri. que tem, velho. Passou voando, né, cara? Passou, Muito foi legal. rapidão. Muito Falar um bom. pouco sobre o seu trampo, sua trajetória, um pouco de NBA, que é sempre divertido a gente conversar sobre os times. Pô, muito obrigado por dar essa força, colar aqui. Muito sucesso com seu novo canal. Vai ser um sucesso, já é certeza. Você é um grande influenciador da NBA no Brasil. Muita gente torce e acompanha, né, muito pro seu trabalho também. Isso é legal. Pô, obrigado a vocês pelo convite e pelo espaço aí de poder estar falando, trocando ideia, divulgando. E é nóis, precisar, tamo aí, estou sempre à disposição. É nóis. Muito obrigado. Até a próxima. Se inscreve, deixa o like. Vamos que vamos.